Que a Shalom do Pai, que excede o entendimento esteja com todos que forem me ouvir. Quero compartilhar com vocês, irmãos e irmãs que forem me ouvir. Não tenham conhecimento. Conhecimento é o Espírito que nos revela, que nos mostra, que abre nossos olhos. Mas somos estudantes, eu como estudante, nós somos eternos estudantes, né? Que a gente ouve, aluno, quando a gente tem que ouvir outras pessoas. E depois nós vamos estudar. Quando a gente vai para a escola, a gente é aluno. Ali a gente vai ouvir e depois nós vamos estudar. Estudante nós somos eternamente. E para começar, vou falar do Pessa, que já passou, né? Na data, já foi passado. Mas o Pessa, que fala judaico, mas é o Pessa da palavra, é o Pessa do eterno, que o eterno determinou. E aí, para começar a falar um pouco sobre isso e sobre Yeshua, que ele é o assunto principal, ele é o Cordeiro Pascual, e ele disse: fazer isso em memória de mim. Lembrem, celebrem. Eu vou trazer só uns relatos aqui, historicamente, porque a história tem importância. Os cristãos do passado, quando foi mudado essa data? Por que eles alteraram? E quem fez isso? Quem alterou a data? Né? A data do cristão, a data do judeu, por que essa divisão? Se é uma data só. Se quem limitou, quem colocou a data foi o Eterno, não foi o homem. Então, para saber, a gente tem que procurar. Nós, como conhecedores, falei, eu sirvo Yeshua, a gente não quer saber da história. Como assim? Por que tem duas datas? Por que comemoração tão diferente? Por que coloca chocolate? Por que colocaram ovo? Quando você pesquisa, aparece coelho. Como assim? Nós, como cristãos que seguimos ao Messias, ao Cristo, a gente tem que saber. Eu não quero saber não, vou seguir aí. Você vai seguir qualquer um? Não, a gente tem que saber, não é verdade? Então, aqui os cristãos do passado, como foi? Eu vou uma pesquisa rápida, é só, né, vocês, quem for ouvir também que é estudante, que gosta de aprender, eu sei que vão pesquisar também, fazem suas pesquisas. Vou passar assim só um pouco da que eu pesquisei e achei interessante. A importância da história é igual Tertuliano, né? Eu vi um pouquinho a fala dele. Não quer dizer que tudo que Tertuliano fala que é certo. Não, que todos nós temos falhas nesse mundo. Mas todos eles têm falas que são precisas, são corretas. E esse Tertuliano disse uma coisa correta. O que ele fala no trecho lá? A preservação, né, da figura, a importância de se lembrar, né, de se livrar do fermento. Ele estava falando da festa dos pães asmos. A importância de se livrar do fermento, pois é simbólico e simboliza o pecado. Então, todos nós temos que nos livrar do pecado. Então, você tirar, ele estava encorajando as pessoas que temos que isso é bom. Isso é bom retirar o fermento da sua casa. Naquele século lá, ele fala, é bom tirar o fermento da sua casa. E ele fazia isso, ele incentivava as pessoas a cumprir o que está lá na palavra. Tira o fermento de sua casa, né? Remova de suas vidas não só o físico, mas também o pecado, porque quando você remove o físico, você vai ficar 7 dias sem comer. Só que foi acrescentado o quê? Colocou o peixe. No passado, eles celebravam, eles guardavam, os cristãos do passado, não era peixe, era o pão sem fermento. Eles tiravam de sua casa todo o fermento e ficavam 7 dias comendo pão sem fermento. E aí acrescentou o que? Peixe. Por que? Quem fez isso? Quem mudou todas as coisas? Por que fez isso? E aí a gente tem que saber. Eu vou falar aqui mais na frente que eu vou ler aqui o relato que eu pesquisei e escrevi, o que eu achei interessante. Então, esse Tertuliano diz isso, que é bom a gente remover de nossa vida. É um exercício que você está fazendo diário para o seu crescimento espiritual. E que nos aproxima mais do Pai em obediência ao mandamento dele, do Eterno, não de homens. E ele fala, devemos afastar das práticas pagãs, na fala dele. E aqui até está escrito em Coríntios também, né? Fala para afastar-nos, tirar o pecado, o fermento que nos leva ao pecado. E aí lá nessa mesma fala, ali ele está falando da comemoração do Pessa, que ele fala, celebremos o Pessa. Está falando lá para celebrar o Pessa. Não, isso tem importância não. Celebremos o Pessa. Lá em Coríntios também está lá escrito, essa fala está em Coríntios 5. Para quem for ouvir, querer ler depois. Então, essa data, quem foi que alterou?
Quem foi que modificou todas as coisas? Então, por volta do ano 300, mais ou menos, né, depois de Cristo, no concílio de Nicéia, convocado por quem? O imperador Constantino. Então ele se juntou e falou: não, vamos mudar, vamos tirar esse paradigma, vamos nos afastar do judaísmo, da data que eles acham que é do judeu, mas não é do judeu. O judeu é um povo, não é? E é o Eterno que deu. E os judeus guardaram e praticam. Por isso que eles colocaram o judeu, porque o judeu guardou os mandamentos. Então Constantino fez o concílio de Nicéia e voltou: não, vamos desvencilhar, vamos colocar uma data fixa. Vamos colocar uma data fixa e todos vão ter que celebrar nessa mesma data. Todos os cristãos. Então foi decidido ali que todos os cristãos celebrariam no mesmo dia. E determinou também que devia desvencilhar, né, do judaísmo, da Bíblia, da palavra. É interessante. Pois na Bíblia é uma só. Então, como eles iam fazer para desvencilhar? Eles determinou isso. A Bíblia é uma só, está lá escrito. Mas antes as pessoas não tinham o direito de ler, né? Eram poucos os que podiam ler. O clero que apresentavam lia, só que nem todos os cleros concordou com isso. Teve muitos, quem for pesquisar depois, só estou falando aqui que nem todos concordaram e muitos foram perseguidos, colocados lá distantes, outros ainda que insistiam até mortos. Então, eles decidiram em 3025 depois de Cristo, fixou então uma data determinada, que é o primeiro domingo depois da lua cheia. Então eles olhavam a lua cheia e eles fixavam o calendário. Primeira lua cheia, eles contavam, primeiro domingo é a Páscoa. E está determinado e é assim até os dias de hoje. Então foi aí que mudou. Primeiro domingo depois da lua cheia é Páscoa, né? Então, depois do equinócio, né, da primavera, eles contam no hemisfério norte, faz lá e fixou o calendário nesse dia, que cai mais ou menos 22 de março a 5 de abril. É a data que sempre vai oscilar nessas datas, nesses dias, né, alternados. Não existia data certa. Não era fixado uma data certa. A 22 de abril, até hoje é assim, a 5 de março é fixada essa data. Mas na Torá tem uma data específica e determinada. Está escrito lá. Então, Constantino determinou essa data aqui. Só que na palavra tinha lá. E muitos clérigos lá sabiam, por isso que muitos não concordaram. Não é isso? E quando foi seguindo, teve a revolta no ano 3401 depois de Cristo, teve o concílio de Antioquia. Teve vários concílios, né? Teve o concílio de Antioquia, que punia, então eles passou a punir severamente quem desobedecesse. Clero, as pessoas que desobedecessem, foi depois dessa data aqui, que eles estipularam, né? Quem não cumprisse e cumprisse lá com o que eles determinou, eram punidos severamente. E porque teve bispos, então, se eles puniu é porque começou e o povo não estava cumprindo. Então, eles vão falando, vamos punir, que o povo vai ou faz, é no meio da violência, vocês têm que obedecer. E aí, porque houveram bispos, houveram pessoas que não concordavam com isso, né? Na história tem vários relatos. A gente tem que pesquisar, as pessoas, quem procura diz que acha, né? Então, sempre existiram pessoas sinceras que querem cumprir a palavra que está escrito. Não é isso? Cumprir ali, tinha pessoas que cumpriam, mesmo lá, eles fazendo leis que eram contra, havia aí para falar, não está cumprindo a lei, eles estavam cumprindo a lei do Senhor, sempre houve pessoas sinceras, citar uma aqui que eu pesquisei, ó, não sei se é o nome correto, mas eu escrevi assim, Polícrates de Éfeso, foi um destes, ele fala, né, em uma de suas falas, foi o próprio Deus, é uma fala dele, foi o próprio Deus que escolheu esta data e vocês querem mudar? Ele lá na fala dele, ele fala, né, e ele antecita o que Pedro escreve, ele cita, pois Pedro, aí ele fala aquela fala que tem na passagem, acho que é de Atos 5:29, ele fala assim, pois os que são maiores que nós, que estava falando dos apóstolos, né? Pois os que são maiores que nós disseram, devemos obedecer a Deus e não a homens.
Mas tem muitos que continuam obedecendo a homens e não o que a palavra diz. Ah, não, mas ensinou assim, ele é estudioso, ele sabe mais do que eu. Ah, mas lá o fulano, o grupo tal, os judeus detêm lá o conhecimento. Tá. Então, o que que Pedro fala aqui? Devemos obedecer. E esse homem aqui, Polícrates, ele disse: devemos obedecer a Deus e não aos homens, porque esses homens aí, os apóstolos, que ele se coloca é maior do que eu, disse isso e eu não vou obedecer. Então, ele obedecia, ele celebrava a Páscoa. E como nós devemos celebrar a Páscoa? É só a gente ler, a palavra está escrita, o Senhor deixou, e hoje nós temos a bênção de ter elas em nossas mãos, que antes eu não tinha a liberdade de ter. É só ler, escrever e obedecer o que está lá. E você vai obedecer o que está lá. Os judeus, eles tiram o Machia sempre, porque eles não creem. E nós, como os conhecedores, nós que cremos no Machia, você vai pegar lá, igual, eu vou fazer do jeito que está lá na Bíblia, eu tenho que matar o cordeiro, passar o sangue nas vergas. Não, porque quem faz isso, os judeus fazem isso porque eles ainda esperam o Machia. E hoje, se for perguntar, eu fiz uma pesquisa também, ou se você pesquisar no site aí, eu vou falar um nome porque é um nome conhecido, né? O Rabat do Bade, tem outros. Se você pesquisar, e tem uma pergunta lá, que eles falam assim, está na Torá que no dia 14 de Nissan é o Pessa, e no dia 15 é que é a festa de Matizar. Por que vocês não comemoram o 14 de Nissan? Que é o Pessa. Por que vocês não comemoram na data certa? Eles falam, nós comemoramos em parte, é um feriado em parte, porque não tem o templo. Então eles reconhecem, eles estão certos, são irmãos estudiosos da Torá, todos eles zelosos da palavra, mas eles ainda não creem, tem um tempo deles. Eles vão reconhecer. Eles cumprem a Torá, eles têm os mandamentos, eles guardaram a palavra do Senhor com muito zelo e guardam até hoje. Então, mas eles reconhecem, eles falam, não, a gente tá certo, a Torá tá certa. É no dia 14 que é o Pessa. É no dia 14 que é o Pessa, está lá declarado, lá no site. É o dia 14 que é o Pessa, eles reconhecem, não, é o dia 14 que é o Pessa. Mas eles não comemoram o Pessa. Porque não tem um templo. Eles dão a resposta, é porque não tem um templo. Mas você, que está me ouvindo, que tem o Machia, ele é o templo. Ele falou, se derrubar esse templo, em 3 dias eu me levantarei. Então, você tem um templo. E o Espírito de Deus habita em você. Ele é o Cordeiro vivo. Você não precisa matar o cordeiro e passar no sangue das vergas, fazer aquilo. Não, você vai celebrar. E ele disse, está lá em Lucas 22. É só ler, juntar os textos. Ele, antes de morrer, ele celebrou, que eu vou chegar mais no final. Aqui eu só estou trazendo um relato histórico. E eu vou chegar lá, nesses textos, que o relato para fechar, assim, a palavra do Eterno, como ela é maravilhosa, e ela quer que a gente celebre. Isso não tem importância não, a data, isso não tem importância, tem, se até Machia celebrou no dia certo, que é para deixar de exemplo para mim, para você. Ele, antes de ser entregue, ele celebrou. E para entender que 14 é um dia e 15 é outro dia, a gente vai falar um pouco sobre o dia para Deus começa e termina que horas. A gente tem que saber. Porque, né, é um entendimento. Mas eu vou terminar de ler aqui o entendimento que eu achei importante escrever. Então, é nessas datas aqui, né, 22 a 25 de abril. Então, nesse concílio, eles ficaram determinados assim. Nesse concílio de Nicéia, eles começaram a punir, mas como houve vários relatos, e este homem falou isso, né, e Yeshua disse, façam isso em memória de mim. Então, vários judeus, né, na Páscoa, não, e aí a gente tem que se perguntar, é bom fazer pergunta, que do Senhor, ele traz o entendimento. Você deve celebrar a Páscoa? Não, a Páscoa é só para o judeu, aquela Páscoa lá. Nós celebramos a Páscoa aqui do chocolate do ovo mesmo. A gente tem que celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa é só para os judeus? Não. Os egípcios, está lá escrito, se você for ler os relatos, vários egípcios entraram nas casas dos judeus e participaram dessa festa lá juntos, comeram apressadamente lá, com sangue nas portas, e eles viveram com seus filhos. Passa antena e filme aí, tá mais fácil para trazer entendimento. Então, é só para o judeu? Não, se você for lá, egípcios entraram
E ficaram vivos seus filhos, que todos os que entraram na casa dos judeus não, dos israelitas, que judeu é uma tribo, dos israelitas, eles viveram. Então a Páscoa não é só para o judeu. Não é. Não escuta falar, não, a Páscoa é só judeu. Porque eles vão falar, eles não querem que você guarde o Shabat, eles não querem que você... Não, aquilo ali é só para nós, é só para o povo judeu. Você não é, você é goi, você é gentil. E a palavra, a salvação, o Senhor vem para aqueles que buscam, que o quer. Ele não vem para todos, que nem todo mundo quer ele. Mas para quem quer, ele vem para você. Você quer? Busque ele. Porque ele quer você, ele te chama. Não é isso? Então, fazer isso em memória de mim. E é o momento que a gente deve a cada dia. No povo Egito, aquilo ali só foi uma sombra o que aconteceu ali. E Yeshua traz o real significado. E ele mostra o real significado em cada elemento desse peça. Naquela ceia que ele participa antes de ser imolado, antes de se entregar. Ele não foi entregue, ele se entregou. Não é? Ele se entregou. Antes dele se entregar, ele dá o real significado. E nós temos que buscar e praticar a cada dia esse real significado. Você que deseja cumprir as leis, os mandamentos do Pai, né? Participar do peça em memória dele, não é verdade? E é o relato inicial que eu queria trazer. Então, para a gente começar, eu vou lá abrir os textos para a gente estudar, para a gente ler, porque não adianta ficar só falando também de história, a gente tem que ler na palavra, né? E relatos também, porque a palavra, foi homens que escreveu, tudo foi homens. Se você for estudar na escola, vai ter livros lá que quem foi que escreveu? Homens. Aí tem gente que fala, é um livro feito por mão de homem. Homens que escrevem livros que a gente estuda. Homens. Mas o Deus soprou nas narinas do homem. Tem homens inspirados por Deus, tem médicos competentes, tem enfermeiros competentes, porque são usados por Deus. Tem aqueles que são competentes, que não são, mas são competentes, porque Deus usa cada um. Então, vamos, para trazer um entendimento, igual para a gente ler aqui, a gente pode se perguntar, e no Peça? No Peça, para quem já conhece um pouco, já tem um entendimento, ou quem também não tiver, pode-se acender fogo no Peça? Na Páscoa? A Páscoa é a mesma coisa de matizar? Está escrito, está claro na palavra. Peça é um dia, matizar é outro dia. Peça é antes do matizar. Aí a palavra vai estar ali, às vezes tem lá em Lucas 22, e era festa de matizar. Porque o Peça já se começa a comer pão sem fermento, então não é 7 dias, é 8 dias começando o Peça. No Peça ele já começa a comer o pão sem fermento, e Yeshua comeu o pão sem fermento ali com os discípulos. Porque na saída do Egito, eles comeram pão sem fermento ali e levaram esse pão que foi preparado quando eles foram embora, deixou no dia 15. Peça é a morte do cordeiro. É o sangue que foi passado nas portas e o vingador não entrou e o povo de Israel viveu. É o livramento, é a salvação. É naquele dia que estava de tanto terror, da morte para a luz, para a salvação, da escravidão para a liberdade. E o matizar é a liberdade, é a contemplitude. Eles comem 7 dias pão sem fermento, eles saem carregando aquele pão sem fermento que não deu tempo de apressar. Faraó, vai embora, não quero vocês aqui. É só para trazer um entendimento. Então, pode-se acender fogo? Vamos ler Êxodo. Está aqui explicado, bem explicado. Eu vou narrar partes, mas quem é estudioso vai ler e reler. Êxodo 12, 6 fala assim, eu vou ler a partir do 6. Vocês devem guardá-lo até o 14º dia. Tá falando do cordeiro, que ele pegava o cordeiro no 10º dia, guardou o cordeiro, né? E aí eles iam pegar o cordeiro. O cordeiro não ia falar, é eu. Não, eles iam pegar o cordeiro no 14º dia do mês. E então toda a Assembleia da Comunidade de Israel o matará ao escurecer. No 14º dia pro 5º. Não, meus irmãos. 14º dia. Se a gente for ler, eu vou já ler aqui em Josué. Para não falar nem do Eterno, eu vou ler Josué, depois eu falo do Eterno, porque o Eterno criou todas as coisas, né? E para o Eterno, o dia não começa no escuro. O dia para o Eterno começa no claro. Em Josué 8, o versículo de 29 fala assim.
ele enforcou, que ele fala lá do rei de Ai, né? Que Josué enforca. E ele enforcou o rei de Ai em uma árvore, deixando-o ali até o fim do dia, ao pôr do sol. Então, o fim do dia é o quê, meus irmãos? O fim do dia é ao pôr do sol. O Eterno criou os céus e a terra. Veio tarde, manhã, primeiro dia. Não é isso? Vamos ver lá, para a gente não errar. Que eu acho que eu já escrevi, já gravei um texto falando aqui, mas acho que é em Gênesis 1, 5, se eu não me engano. Gênesis 1, 5. Fala aqui. E houve tarde, manhã, primeiro dia. Cadê? Fala aqui. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Assim houve tarde e manhã, primeiro dia. Tarde, manhã, primeiro dia. E o Eterno vinha na virada do dia. Está escrito também. O Eterno vinha na virada do dia para falar com Adão e Eva. Na virada do dia, o dia terminando, o Senhor vinha falar com ele, porque o Senhor, a plenitude dele, ele não é escuridão, ele é luz. Não existe trevas nele. E ele vinha na virada do dia para falar com Adão e Eva. O dia estava encerrando, ele vinha falar com Adão e Eva, que o dia termina igual para vários outros povos pagãos. Eu até vou, mas já vou adiantar, eu ia falar mais na frente, né? Sobre um texto que tem, que pode falar, concordância, tem 3 versículos, mas tem um lá que fala isso. O dia para o Eterno começa na virada do dia, 6 horas, 5:30, vai depender do pôr do sol. 5:30 para 6 horas. Outro pode ser 6 para 6:30, vai depender do pôr do sol, né? Termina-se um dia, começa o outro. Então, para o Eterno, 6 ao pôr do sol de 6 horas, ao entrar do sol do outro dia, claro, 6 horas é noite. 6 horas do dia que começou a parte clara. Então, é assim que é o calendário do Eterno, é assim que é o dia para o Eterno. O calendário dos pagãos, que depois foi gregoriano, que nós estamos até hoje, meia-noite se termina o dia. Meia-noite já se começa outro dia. Meia-noite aí é 1h da manhã. Mas até meia-noite é como se fosse ainda aquele dia. É meio atrapalhado, mas tem como ter entendimento. É só pausar, pensar, que é fácil. Depois que vocês decorar isso, que para o Eterno é 6 horas ao pôr do sol, terminou um dia. Já está começando outro dia. Para o Eterno é assim. E aí era para a gente até entender lá a palavra na crucificação no madeiro, que eu quero chegar lá mais na frente. Para a gente até entender essa parte. Então, mas o que eu quero entender aqui é da gente participar do que é certo. Não das coisas pagãs que no passado, até os clérigos do passado lutaram para fazer o que era correto. E muitos faziam mesmo escondido. É contra a lei. Eles faziam o que era correto. Que me adianta obedecer aos homens e não cumprir a vontade do Eterno? Mas os judeus, eles cumprem, eles guardam lá o dia 15. Dia 15 que é o Pêssar. Porque, igual eu estou falando nesse site, eles falam, eles aceitam não, 14 que é o Pêssar. Dia, mas a gente não guarda porque não tem um templo. A gente não faz porque não tem um templo para fazer o sacrifício, porque eles não crêem no Mashiach. Mas você que crê no Mashiach, e Mashiach cumpriu, ele faz fazer isso em memória de mim, você tem que fazer, eu, da maneira que está aqui, com pão sem fermento, é o seu date a ceia, que tem gente que participa da ceia todo mês, é ano em ano, é uma vez só, que celebra a morte dele, né? Todo mês que celebra a morte dele, ele falou, fazer isso em memória de mim. Celebrar é o Pêssar, a morte do Cordeiro. Foi uma vez lá que saiu do Egito, não precisa mais fazer não. Não, ele mandou, que está aqui escrito na palavra. Matará aqui, ao escurecer, no 7 fala assim, vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-la sobre 2 ombrais da porta e na viga superior, à entrada da casa em que comerem. Nessa noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Olha aqui. Nesta noite, eles devem comer a carne assada no fogo. Deverão comê-la com matizá e marô. Marô é uma erva amarga. Tem várias plantas, né? Alface crespa, tem várias ervas amargas. Comer com ervas amargas para lembrar ali que era escravo e o Senhor estava libertando.
Eles trazem à memória. Não comam crua ou cozidas, mas assadas no fogo, com a cabeça, e aí vai, né, e fala. Aqui fala assim no 14. Este será um dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma festa a Adonai. De geração em geração devem celebrar como regulamento perpétuo. E aí vai agora que ele entra na festa, já terminando a festa de matizar. Durante 7 dias vocês devem comer e matizar. No primeiro dia terão o fermento de suas casas tirados, pois quem comer e matizar pão fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, deverá ser eliminado do povo de Israel. No primeiro dia e no 7º dia vocês deverão realizar uma assembleia. Então, no primeiro dia de matizar, a festa de matizar é o Shabat, é o Yom Tov que, né, fala. É o Yom Tov. É no matizar que é o Yom Tov. No Pessa não, no Pessa eles trabalhavam, tanto, vamos pensar aqui, vamos nos colocar lá na história. Eu tô lá, o Senhor fala com Moisés, dá toda a instrução, ele dá a instrução pro povo. No dia 13 pro dia 14, era no dia 14, que era a morte do cordeiro. Então, ao cair do dia 13, vamos aqui para trazer a história. Ao cair, ó, no final do dia 13, terminou o dia 13, 6 horas, 5h30, 6 horas, já é 14. Então, ali, ao anoitecer, eles estavam matando o cordeiro. Ao anoitecer, 6 horas, que era do dia 13, se fosse para nós, era dia, ia até meia-noite, é dia 13. Para nós aqui, até 12 horas era dia 13. Mas pro Eterno, não. Até 6 horas, 5h30, já é 14. E ali eles estavam matando o cordeiro, passando sangue nas vegas. Pensa aí na luta, cada família cuidando do seu ali, apressadamente, porque de 6 horas até meia-noite, coloque quantas horas são. De meia-noite até de 6 horas até meia-noite tinha que estar tudo pronto, eles lá dentro, porque meia-noite ia passar o Vingador, ia passar o Anjo da Morte. Então eles tinham que fazer todo o preparativo. Desta hora, eles tinham essa hora para preparar. E pensa aí, vamos colocar na história. E aí eles lá apressadamente dá trabalho, porque minha mãe cuidava, né? Já matou muito, que meus irmãos, meu pai era açougueiras, matava, né? Cuidava dessas coisas. Então dá trabalho, não é assim, vapt-vupt, 1 hora, 2 horas. Não, vai depender do tamanho, né? Dá trabalho. E ainda mais que tinha que preparar até as tripas e tudo, eles tinham que preparar para comer também, e que a família era grande. Naquele tempo é igual os africanos hoje, não é família de 1 filhinho, 2 filhinhos, não. Eram muitos filhos que eles tinham, a casa era grande, era cheia. Então pensei neles trabalhando, fazendo ali, acontecendo, e 6 horas o dia entrou, matou, passou sangue nas vigas, uma parte estava fazendo isso, outras mulheres ficavam já com a parte colocando história. As mulheres lá cuidando da parte da limpeza das partes internas, né, do animal, e cuidando, outros já tirando o couro e preparando tudo, preparando lá dentro também, assando essas carnes. Vamos colocar 10 horas, tá tudo pronto. Vamos colocar. Começou 6 horas, 10 horas, tá tudo pronto. 10, 11 horas, outra família que era mais grande, maior, 11 horas tava tudo pronto, tava todo mundo em casa, 10 horas, todo mundo comendo. A porta tinha que ser fechada meia-noite, a porta já tinha que estar fechada, o sangue já estava passado nas ombreiras e eles lá dentro, comendo, arrumado, com sandália nos pés, como se fosse uma festa mesmo. Arrumado, já preparado com sandália nos pés, com o cajado na mão e comendo ali, curvado. E pensa aí, meia-noite, o povo já começou a gritaria e eles lá comendo. Eu chego a sentir a presença do Eterno, que o Eterno possa falar o coração. Nessa data tão importante, nós estamos no dia de 14. No dia em que ele foi madeirado, 3 horas hoje, ele vai dar o grito. Tetelestai, está consumado. Então eles ali, e ali o grito, pensa aí, as crianças, todos ali comendo aquilo ali. E quem entraram dos egípcios, entraram lá também. E lá, e aquele desespero dos pais, seus primogênitos todos morrendo. Não era uma cidade pequena. É uma vilinha. Pensa no desespero, pensa na angústia da morte. Vamos nos colocar na história. E aquele povo ali, todo ali comendo, e nada aconteceu a nenhum deles, porque eles obedeceram a palavra do Eterno.
E para a gente trazer mais aqui uma palavra, vamos ler também Números, para não falar aqui, ó. Ah, não, só foi naquela data. Só foi ali, pronto, acabou. Números 9 fala assim. Adonai fala a Moisés no deserto de Sinai, no primeiro mês do segundo ano. Já tinha 2 anos que eles estavam no deserto. No primeiro mês, que ele, na Bíblia fala, tem 4 datas com nomes apenas na Bíblia. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, mas com nome a 4. Muito interessante, né? Porque ele é a 4 letras. Ele é o 4 lá. Bereshit, Bara, Elohim, Eit. Ele é o Aleph Tav. O primeiro e o último. 4 nomes para 4 festas importantes. Esse é o primeiro mês, Aviv, que tem nas maiorias, né? Aviv, nas mais modernas, tem Nissan, que é hoje se dá o nome para esse mês, Nissan, mês de Nissan, é o primeiro mês. Então tá aqui, ó, no primeiro mês do segundo ano após a saída da terra do Egito. Então eles continuaram fazendo essa celebração. Que o povo de Israel observe o Pêssar no tempo designado. Ah, é no dia 8. Ah, matizar é no dia 15, nós vamos fazer o dia 30 do mesmo mês. Não, tem o Cherni, que é um caso à parte, por exemplo, no dia 14, aqueles, acho que está escrito até aqui mesmo, aqueles que não puderam participar, tem o Shemini, que está viajando, estava doente, alguma coisa que aconteceu, que não pôde mesmo. Está aqui escrito na Torá, não pôde ter o Shemini, que é o segundo Pêssar para essas pessoas que não puderam estar lá no dia certo. Há uma chance para estes, porque tem observância. Mas, eu não fui porque não quis. Não quis participar. Aqui fala que na Torá fala que esse povo que é eliminado quando não é verdadeiro, quando a causa que você não pôde participar é verdadeira, está aqui na Torá que esse povo é eliminado do povo de Israel. Então, é uma festa, para ser guardada, é fixa, designado pelo Eterno. Tá aqui, ó. Observe Pêssar no tempo designado. Tempo designado é o quê? Eu vou fazer. É qualquer dia? Não, designado eu falo assim, ó, amanhã eu vou fazer isso. Você designou um dia. Amanhã eu vou fazer isso. Tempo designado. É aquela data, não é outra. Pra gente trazer um entendimento. Mas eles têm mais conhecimento, eles só guardam dia 15 e pronto, acabou. O Espírito, o Senhor falou, eu enviarei meu Espírito. E nós temos que ler a palavra com o Espírito de Deus, porque tantas passagens aqui, como eu vou ler mais na frente, que foram tiradas, mas o Espírito vai te mostrar o que colocou aqui, mas ó lá na frente, tá lá. Ó, a verdade é essa daqui, é o Espírito que vai nos dar o entendimento. E tá aqui na frente, ó, no 3 fala, no 14º dia deste mês, ao escurecer, observem-na. No 14º dia, observem-na. Que foi no dia ao escurecer de ontem. E hoje é o dia, hoje neste dia, acho que já é mais de 10 horas, meia-noite, meio-dia, houve a escuridão, trevas veio sobre a terra. Né? Houve trevas veio sobre a terra. As 3 grandes falas do Machia, 9 horas, ele é madeirado. Então, aqui guardem de acordo com todos os seus regulamentos e regras. Regulamentos é ritos, regulamentos e regras. Moshe disse ao povo de Israel para celebrar Pêssar. Assim eles observaram Pêssar ao escurecer no 14º dia do mês, no deserto de Sinai. O povo de Israel agiu de acordo com tudo que Adonai ordenou a Moshe. Quem ordenou foi Moshe? Não. Adonai ordenou a Moshe. Ordenar e falou lá pro homem falar, porque o povo não quis ouvir Deus. Esqueceram, tá lá no monte. Não, Moisés, fale, não, Deus fala, mano, Moisés fala com, Deus fala com você, você fala conosco. Não é isso? E então, eu acho que tá bem claro estes textos. Mas tem muito mais, meus irmãos. Tem lá escrito também em Levítico 23, deixa eu ver se eu acho aqui. Em Levítico 23 também está escrito.
Tem várias passagens do Eterno falando sobre esta festa tão importante. Levítico 23. Tem, não sei se é Levítico 33, que é muito importante também. Êxodo 33, acho que é Êxodo 33. Êxodo 33 também fala, que eu vou ler aqui porque fala a saída é muito importante, todos os textos. Levítico, Êxodo 33, fala assim. Deixa eu ver se é isso, meu pai. 32. Eu não vou achar, mas eu vou ler aqui, mas eu vou deixar no descritivo todos os textos. No Levítico 23, vamos ler. A partir do 4 fala assim: estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas que devem anunciar nos tempos designados. No primeiro mês, no 14º dia do mês, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessa de Adonai. No 10, para não falar, não, é a mesma coisa, tá aqui. Tá aqui em Levítico 23. Pessa é uma coisa, matizar é outra coisa. No 5 fala assim, no 4, ó, e aqui é o Pessa. Estes são os tempos designados por Adonai, as convocações sagradas e tal. No primeiro mês, no 14º dia, entre o pôr do sol e as trevas completas, é Pessa para Adonai. No 15º dia do mês, do mesmo mês, é a festa de matizar. Como matizar por 7 dias. Tá explicado aqui. Matizar, Pessa é uma coisa, matizar é outra coisa. É o dia junto. Se você sabe, o povo judeu é festa de Pessa, que eles falam que é Pessa, é matizar, você sabe. Então, o dia antes foi Pessa, e aquele dia que tá comemorando dia 15, que hoje vai cair hoje para amanhã, 22, né, hoje, matizar, é a festa de Pessa que está falando, você sabe que é a festa de matizar. Pessa foi um dia antes. A morte do cordeiro foi um dia antes. Então tem como você linkar e saber. Não é isso? Eu acho que é Números, eu queria ler, que fala lá da saída do povo de Ramsés. Deixa eu ver se é Números 33, porque esse texto é muito valioso, muito importante também, para determinar o dia em que eles saíram do Egito. É isso mesmo, é Números 33. Números 33, fala aqui, ó, no versículo 3, eu vou ler a partir do versículo 2. Eles começaram a jornada de Ramsés no primeiro mês, no 15º dia do primeiro mês, na manhã depois de Pessa. Na manhã depois de Pessa. Então, eles aqui, como eles fez tudo aquilo ali, né? Estavam lá, vamos colocar na história. Todos reunidos, houve a morte, amanheceu, já passou a noite, né? No dia 14, a parte clara chegou. Eles queimaram todo o que sobraram. E aí foi lá, mandou mensagem, aquela desespero, o faraó, manda esse povo sair, manda esse povo embora. E o povo já tudo lá chorando, manda esse povo embora. E aí o povo vai embora, só que antes de ir embora, eles vão lá pegar os espólios. E o povo dá de bom grado. O povo, quando você perde algo amado, querido, um filho, todos ali tinham perdido seus filhos queridos, até animais primogênitos morreram. Aquele povo não estava ligando com ouro, com prata. Deram de bom grado, toma, vai embora, ai, sai daqui. Todos tristes, amargurados, deram. E pensa, eles gastaram, era uma cidade pequena e era um povo grande. Tem a numeração aqui da quantidade de gente. Foi enorme a quantidade de gente ali que saiu do Egito naquele dia. E não só israelita, saiu o povo também egípcio junto. Porque viram que esse é o Deus verdadeiro, que guarda e liberta o povo. Então, eles foram de casa em casa e o povo deram de bom grado, toma aqui o ouro. E eles saíram ali carregando, já estava os alimentos, o resto estava tudo pronto já para sair mesmo. Eles já estavam comendo, todos vestidos de sandália nos pés. E eles saíram do Egito, então, passaram esse dia, a parte clara, pegando os espólios, pegando de bom grado, porque eles trabalharam os escravos por 400 anos. Então, eles saíram dali
depois de arrecadar tudo que tinha que ser arrecadado, eles saíram dali com o seu devido, com a sua devida honra. Não deixou nenhuma unha. Eles levaram seus animais, seus pertences e saíram ali. Já estava no novo dia. Eles saíram ao clarear, ao começar o outro dia, que começa claro. E eles saíram do Egito no dia 15 de Nissan, de Aviv. Então está aqui escrito também mais outro relato importante para a gente saber que eles saíram ali, comeram peça na noite e a libertação. Comeram pão. O pão sem fermento é Yeshua que traz a liberdade. Yeshua fez eles saírem dali do Egito, livres. Então, esses textos são importantes e é bom a gente falar, que eu tinha esquecido de anotar esse trecho, que é muito importante. Espero que agora vai, meus irmãos, estou tentando gravar aqui de novo, que não foi. Em João, o texto que a gente vai ler, para complementar aqui, para finalizar, está em João 19, 14, fala assim, que Yeshua, aqui, nesse texto que eu não vou ler tudo, só vou ler o que fala que Yeshua foi posto na estaca ao meio-dia. Aqui está relatando aqui que ao meio-dia, no julgamento lá, né? Por isso aconteceu por volta do meio-dia. E isto aconteceu por volta do meio-dia, que o líder lá estava tendo julgamento. Pilatos vai, lava as mãos, entra lá no Gábata, né? Quem era Maico. E no meio-dia era o dia da preparação do Pessa. Pilatos disse aos habitantes de Judá, eis o rei de vocês. E o interessante quando ele fala assim, eis o rei de vocês, é importante porque o nome está mais até acima, o nome do que ele solta, do que ele clama, tem aqui, ó, tem esse costume de se soltar, libertar um escravo e prender o outro. Nos remete às duas pombas, aos dois cabritos, né, que eram da mesma purificação, tinham a mesma pureza de um bode para o outro, que o Azazel e o outro, né? Levando-nos em mente a mesma coisa, porque Barrabás significa filho do pai. O significado de Barrabás é filho do pai. E se você for olhar na história, que fala que ele era um bandido, mas ele era um revolucionário, era um que lutava pela liberdade do povo judeu, do povo ali de Judá. Ele lutava pela liberdade, na história fala que ele era filho do rabino, do mestre. E o nome dele era o mesmo nome, Yeshua Barrabá. Yeshua Barrabá. E o nome, por isso que ele falou, quer que solte Yeshua Barrabá ou Yeshua, o rei dos judeus, seu rei. E aí o povo lá gritava, né, que não queria Yeshua, que eles não tinham Yeshua como rei. Não, solte Yeshua Barrabá. É só para, em questão de, eu achei muito interessante essa parte. Então, o que traz aqui nesse texto, que quer dizer que é ao meio-dia, aí você vai ler lá Lucas, que aqui está em João. Por que João relata esse horário? Por volta de meio-dia, e era o dia da preparação, que estava julgando ele ainda. Se nem Lucas, nem Mateus e nem Marcos está relatado lá que esse horário ele já estava crucificado, que era por volta de meio-dia, houve trevas. Como assim? E o meio-dia que ele estava sendo julgado? Há uma discordância, pode-se colocar. Não, que a gente tem que entender, por isso que é o que eu falei, é o horário do Criador. Porque João aqui, ele relata o horário romano. Ele deixa aqui o horário romano e os outros falam o horário judaico, que segue-se até os dias de hoje. É o horário do Criador, o dia termina às 6 horas, ao pôr do sol. Termina-se um dia, começa um novo dia, vem a parte escura até às 6 horas daquele dia que termina, até às 6 horas do outro dia, a parte escura. E 6 horas daquele novo dia que o sol nasceu, até a outras 6 horas, a parte clara. Então, de 6 a 6 a parte escura, de 6 a 6 a parte clara, para trazer um entendimento, para a gente entender a Torá, para a gente entender a palavra. A
A gente tem que conhecer e ver como o Eterno vê o dia. O Eterno não vê o dia como os homens colocaram, como os pagãos, assim, na história, estudou e passou o dia a terminar meia-noite. Os romanos e outros, antes dos romanos, já também entendiam e se via assim, que o dia termina meia-noite. E nos nossos dias também, Gregoriano também fixou essa data, termina meia-noite o dia, se começa outro. E João escreveu aqui, esse Gregoriano, vamos contar comigo. É meia-noite, no Gregoriano que ele contou aqui, por isso que ele conta meio-dia, né? Era por volta de meio-dia, que estava tendo ali o julgamento. Então vamos colocar meia-noite. Vamos colocar aqui para a gente entender esse meio-dia dele aqui, que não é meio-dia, é o mesmo horário dos outros. Meio-dia, meia-noite, se termina no Gregoriano, né? Do nosso tempo. Aí vamos contar no dedo. Meio-dia, 1, 2, 3 horas. Aí temos a primeira hora, a terceira hora, né? De meia-noite. 1, 2, 3. Terceira hora. 3, 4, 5, 6. 6 horas. E então aqui esse por volta de meio-dia é porque era 6 horas, mas da parte já amanhecendo o dia, então ele estava sendo julgado às 6 horas da manhã. Não é que não é meio-dia, é porque ele coloca aqui no horário gregoriano, meio-dia estava sendo o julgamento. Mas esse meio-dia que significa 6 horas, era 6 horas da manhã ele estava sendo julgado e sendo condenado e teve toda aquela parte, todo aquele processo que eu não vou narrar aqui para passar o vídeo, porque eu estou tendo que regravar de novo. E o que eu acho muito importante eu tratar isso linkando com o Pessa, que Yeshua participou do Pessa, não é? Então aqui para entender a hora, então aqui dá 6 horas e aí tá os 4 evangelhos estão todos em concordância, não há discordância. A 6 horas ele foi julgado, ele passou todo o processo na madrugada, foi condenado às escuras ali na Fortaleza Antônia, que não era certo de noite ter julgamento. Foi tudo de uma maneira errada que fez com ele. Então, a meio, ele passou todo aquele processo, apanhou ali na madrugada também. Ele já estava lá desfigurado, com as coroas de espinho na cabeça. E ele falou aqui, ó, solte Barrabás, ou seu rei. Yeshua Barrabás ou Yeshua, seu rei? Então ele já estava lá todo, já tinha sido humilhado, passando por toda aquela provação. E aqui era por essa volta que ele lava as mãos, Pilato lava as mãos, sobe no gabinete e ele vai para o martírio, ele vai para toda aquela procissão e é colocado no madeiro lá no Gólgota. É colocado lá no madeiro. E aí coloca aquela placa nele, né? Yeshua, que tem o nome Henri, que está nas 3 línguas, no grego, no hebraico, no aramaico, que se dá Henri. Yeshua de Nazaré, rei dos judeus, Yeshua, o rei dos judeus. Então, para trazer a importância disso daqui, e quando é nesse texto que fala peça, na minha Bíblia mais antiga, que fala assim, Paraseve, que significa sexta-feira, que era o dia de preparação para os judeus para celebrar o Shabat, né? Que nesse Shabat, no caso que está aqui, que era peça, porque era preparação para a peça, estava com pressa, porque no outro dia já estava amanhecendo, naquele dia que amanheceu, era uma preparação para um peça, para um Shabat, só que era um Shabat festivo. E aqui no Lucas 22, ele narra aqui, que eu acho importante, por isso que eu fiz questão de regravar, que não foi, em nome de Yeshua vai passar. No 22 fala aqui, ó, primeiro aproximava-se a festa de Matizá, conhecida por Pessa. É conhecida por Pessa, mas é festa de Matizá. Como eu já expliquei lá por que eles não falam Pessa como se fosse Pessa Matizá, se fosse a mesma coisa, mas não é. Pessa é uma festa, Matizá é um feriado, é uma reunião solene, é como se fosse um Shabat mesmo. E o Pessa não. É tanto que quando amanheceu o dia, eles queimaram seus alimentos. E aqui no 7 fala assim, então chegou o dia de Matizá. Eis que o cordeiro pascal tinha que ser morto. E Yeshua mesmo fala, eis que o cordeiro vai ser morto. Ele manda lá os discípulos ir lá e preparar o ceder de peça. E manda acompanhar, sigam um homem que está com um jarro,
porque era até estranho seguir um homem Tabachar, porque o costume é de uma mulher levar, pegar água, não um homem. O Yeshua fala que eles vão seguir, é ali que eles têm que entrar. E prepare ali o Seder de Pêssah. Então, o Yeshua aqui participa, ele traz o entendimento lá do Êxodo, da morte do Cordeiro lá. Ele traz o entendimento pleno, meus irmãos, como nós devemos celebrar. E ele falou, fazei isso em memória de mim. E ele traz o entendimento de todas as coisas, do cálice, ele traz o entendimento do pão, ele traz o entendimento de todas as coisas, que ele é o Cordeiro, ele é aquele Cordeiro lá que morreu, que a morte não passou, que estava libertando aquele povo da escravidão, tirando das trevas para a luz. Então aqui está correto, quando você lê lá, que você vê que é meio-dia, que é 6 horas, os 4 textos estão corretos. É porque os outros 3 narram o horário judaico, que até hoje é assim, e ele aqui narra, e mais fazendo as contas, dá no mesmo horário, que se você for ler todos os 3, meio-dia ele já está lá, e há trevas, e a todo o proceder de antes, a narrativa de antes, que 9 horas ele é emadeirado. É o sacrifício da manhã. No horário das 9 horas tinha o sacrifício da manhã. E ele cumpre. Ele, 9 horas da manhã, emadeirado. Meio-dia, há trevas sobre toda a terra. E 3 horas, o sacrifício da tarde, ele dá o seu último suspiro e ele grita, Tetelestai. Tetelestai. Que quer dizer, está consumado, está feito. Tudo está consumado. No hebraico, quer dizer, no hebraico também que tem o mesmo significado de Tetelestai. No hebraico quer dizer Nishlan, que quer dizer também está pago. E no aramaico, Nislen, está consumado. Tudo estava feito ali. E ele dá esse grito e inspira. Tudo está consumado. Então tudo foi feito para trazer a memória e que nesse momento, nesta hora aqui que eu estou falando, estava já trevas e às 3 horas ele dá esse último suspiro, esse grito para o povo olhar e ver. É tanto que quando vai tirar ele do madeiro, essa hora já está morto, como era a preparação do Shabat, eles têm pressa, que está escrito lá em João. Eles têm pressa de tirar, que o Shabat festivo está chegando, está lá no 19, só ler. O Yom Tov está chegando, tem que tirar, não pode ficar lá. E eles têm a pressa, eles pedem lá e manda quebrar os ossos, né? Está aqui a partir do 31 em diante, né? Ele já tinha morrido já nessa parte. E aqui no 36, porque estas coisas aconteceram para que se cumprissem a passagem do Taná. Nenhum de seus ossos será quebrado. Então se cumpriu para ter os povos, e como muitos já se chegaram em Yeshua, muitos estudiosos, ante o que escreveu, acho que Heliel, parece Heliel, que escreveu um calendário fixo, né? Ele cria em Machia, ele morreu, ele foi batizado, ele foi imerso. E ele partiu crendo no Machia, que com certeza ele foi estudar, ele viu aqui que tudo cumpriu-se nele. Como muitos dos nossos irmãos, e nós temos que ser o Elias para levar essa mensagem aqui, ó, como Heliel teve esse entendimento e muitos outros estão tendo, estão se despertando. Tem muitos que nem pode falar que crê no Machia, mas tem muitos que crê e nem pode se falar. Nele se cumpriu todas as coisas, nele cumpriu tudo que está na Torá, como aqui nenhum de seus ossos foram quebrados, todos os outros 2 lá quebraram os ossos porque tinham pressa para tirar ali do madeiro, e quando foi olhar, ele já estava morto, e aí fura-se, ao lado sai sangue e água, tudo se cumpriu, porque está escrito, se eu não me engano, em Números 9, 12, parece mais adiante nesse mesmo texto que eu tinha lido, fala lá que nenhum de seus ossos foram quebrados, cumprindo essa palavra. Então, e tem várias outras passagens que a Torá é Yeshua vivo. A Torá viva fala dele, toda a palavra fala dele. Ele é o cumprimento da Torá. Então, para trazer entendimento, eu quis encerrar falando sobre esses entendimentos do Pêssah. Tem o dia do Pêssah e tem o dia do Matizar. É tanto que ele participou, como está claro aqui,
ele na noite, 13 ali para 14, não sei a data que caiu, mas ele antes do matizar, ele fez o seudate, a ceia com os discípulos. Ele participou. Sempre houve vários grupos. Tinha grupos que não participavam, mas ele seguia ali cumprindo como Moshe ensinou, como foi ensinado para Moshe pelo próprio pai. Ele cumpriu no dia correto o Pessa. O Pessa quer dizer passagem, a morte do cordeiro. Antes dele mesmo ser morto, ele celebrou e ele falou: fazer isso em memória de mim, né, todo mês. É uma vez no ano, é no Pessa que você se lembra a morte do cordeiro, mas ele vive. Ele não é aquele cordeiro, aquele animal que foi lá, que morria pelo pecado, mas o pecado acumulava no outro dia. E ficava acumulado lá, né? Ia para Caporeta, né? Do templo, da Arca da Aliança, e ficava lá. E uma vez no ano, no Yom Kippur, que era purificado ali, todos os pecados, todos tinham que passar aquela purificação, mas eram acumulados lá uma vez no ano, que eram libertos aqueles pecados. Então, ele nos libertou. Só que nós estamos cumprindo a sua palavra. Ele fez tudo que o Pai mandou fazer. Ele cumpriu todas as coisas. E que nós possamos, como está lá em Pedro, não, mas eles estudam. Não, o que importa é obedecer a Deus e não ao homem. Não importa a leitura, às vezes a leitura mata. E a sabedoria quem dá é Deus. A sabedoria vem do alto, vem do Pai, e a gente tem que pedir Ele essa sabedoria. E que o Eterno possa falar o coração. Eu encerro por aqui. Que o Eterno possa sondar cada coração. No finalzinho, meditem quem for ouvir hoje, na crucificação dele, na entrega dele, que ele participou desse seudate. Ele participou desse Pessa, desse Seder, no dia correto. Pode ser qualquer dia, no dia correto. E no outro dia, que era um Yom Tov, que era um feriado, que era um Shabat, foi tirado às pressas e foi posto ele lá no túmulo vazio, no túmulo que era novo, ninguém nunca tinha sido colocado lá. E ele ressuscitou ao terceiro dia, que é só depois fazer as contas. Que o Eterno abençoe a todos e que nós possamos a cada dia entender a importância de cumprir o que está aqui. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o pão da vida, ele é o pão sem fermento. Em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe cada um que for me ouvir. E El Melenerman, Deus Rei Fiel. E achei importante aqui, vou relatar, porque eu quis deixar isso aqui, essa parte final. Porque muitos antemessiânicos, que falam judaísmo messiânicos, muitos seguem o mesmo do judaísmo ortodoxo que não crê em Yeshua. Mas tem muitos não, tem poucos, que é poucos, que ainda vê se falar pouco de o Pessa ser no dia 14 de Nissan. É diferente, dia 14 não é dia 15. Então, dia 15 é o Matizar. E o Seder de Pessa é dia 14. Tem um povo pouco, mas essa palavra vai ser chegada, porque a verdade está na palavra, não nos intelectuais. E aí, para nós que somos o Elias, que temos que levar Yeshua, que é o Cordeiro Pascual, quando você segue a mesma data que eles, igual eles falam, igual eu falei no site, eles falam, porque não tem um templo. Mas e o messiânico que crê em Yeshua? Porque eles também, a gente fala messiânico, mas é errado, porque os judeus, eles também acreditam no Messias, então eles também são messiânicos, porque eles esperam o Messias. Só que nós já temos o Messias, que ele já veio e nós cremos, e nós somos Elias, nós temos que levar isso para eles. E para levar, nós temos que ser cumpridores da lei, dos mandamentos, e ensinar e colocar Yeshua, o Cordeiro Pascual. Ele já veio, ele é aquele Cordeiro que morreu lá. Ele é o Cordeiro Pascual, aquele que foi entregue. Então, quando você participar, não, mas tem nada junto com eles, na mesma data que eles, só no dia 15, que é a saída do povo do Egito, que é a festa de Matizar, e você não celebra o Pêssar no dia 14. Você celebra no dia 15, que dia 14, que no caso é na noite, né? Na noite de 13 para 14, na noite que o cordeiro tinha que ser morto, se você não se reúne no 13 para 14, que no caso, nesse dia foi ontem, né? De 20 para 21,
Se você não celebrou, vai celebrar hoje, que é de hoje para amanhã. Você tá no mesmo pensamento, você tá falando assim, eles estão convencendo você, que você crê que Mashiach já veio. Você, então, estão crendo igual eles, que eles ainda esperam o Mashiach. Que eles não aceitam o Mashiach, esse aí que veio. Eles não aceitam Yeshua. Então, vocês, quem crê no Mashiach e participa na mesma data que eles, estão falando assim, não, eles estão levando vocês. Quem faz isso? Nós. A falar assim, não, então nós vamos seguir, eles estão certos. E aí eles ficam observando. Você acha que eles não observam? Nós estamos certos, aí ó, eles comemoram na mesma data que nós, porque Mashiach ainda não veio. E Mashiach, nós temos que levar, nós somos o Elias, nós temos que fazer na data certa, fazer na data correta, cumprindo as leis, comemorando no dia certo, falando assim, ó, ele é o Cordeiro Pascual. Participar do seu date, no dia da Santa, que ele falou, fazer isso em memória de mim, trazer o real significado do que é peça, do ceder de peça, reunir, fazer e mostrar, e irá chegar em povos, e comemorar no dia correto, e no dia solene, que é um feriado, que é um Shabat, é matizar. Matizar é um feriado solene, do primeiro dia ao sétimo dia é outro feriado solene, mas peça é antes de matizar, é o dia que o cordeiro era morto, e o cordeiro já foi morto. Então, para encerrar, esse esclarecimento. Ah, não, porque quem me basta obedecer a homem. Ah, não, eles estão certos, mas você tem que ser um Elias, levar o cumprimento da Torá real, o real significado de Yeshua. Você tem que ser um Elias e levar Yeshua para eles, para os nossos irmãos que estão esperando o Messias ainda. E ele já veio, para eles entrar no gozo do Senhor. É para isso que nós, Elias, estamos aqui. Profetize, profetize. Elias é um profeta. Seja um profeta. Vivam a Torá, vivam a palavra. Em nome de Yeshua. El Melenerma.